Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui, mais este culto dos homens, com esta temática, não remova os marcos. Eu creio que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações, e para darmos seguimento a este culto, início a esta palavra, eu peço que a igreja do Deus vivo abra a palavra do nosso bom Deus em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Provérbios 22, 28, nosso amado pastor Afrânio estará fazendo essa leitura e dirigindo a oração, nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Provérbios 22, 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Te bendizemos e glorificamos o teu maravilhoso nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá e nos concede de aqui, congregados e reunidos, desenvolvermos os 5 minutos de oração, termos tido, Pai, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e que agora, Pai, o Senhor possa trazer também a Tua palavra para que todos nós possamos bebê-la, comê-la como num verdadeiro banquete do Senhor. E desde já agradecemos pela vida preciosa do nosso presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo Teu Espírito Santo. E agradecemos antecipadamente pelas bênçãos que advirão dessa palavra. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Louvado seja o santo nome do nosso Deus. Não remova os marcos antigos, e o pastor leu juntamente conosco, com toda a igreja, Provérbios 22, 28, que eu torno a ler. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Eita glória, não removam os marcos antigos que puseram teus pais. Então pega aqui o laser com o Lucas, que nós vamos usar o Data Show, e nós vamos ficar trabalhando aqui. Perfeito. O Pai, está ótimo. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Amados, se nós formos pegar a questão exegética da coisa, fazer uma exegese em cima do texto, nós vamos entender que quando Salomão coloca não remova os marcos antigos que puseram seus pais, ele está se referindo também, e principalmente, à questão de marco mesmo, que nós temos lá em Deuteronômio. Coloca aí, por gentileza, Deuteronômio 19, 14. Olha o que diz Deuteronômio 19, 14. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Então, coloca logo o 17 também, o 27 e 17. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Então, marco é uma pedra, é um poste de divisa que delimita uma propriedade, que divide uma propriedade, que diz até onde vai. E esses marcos foram postos por Josué, quando houve a divisão da terra prometida entre as tribos de Israel. Então, conforme a terra ia sendo dividida, Josué ia falando, olha, Judá, o teu limite vai até aqui ao extremo sul. Chegava aqui, ele colocava um marco, ele colocava uma pedra que delimitava aquela região. Falava, esse território aqui é de Judá. E chegava, Rubem, vamos delimitar o teu território. E assim eles foram fazendo, colocando esses marcos, essas pedras, esses postes de divisa, em todas as divisas de terra. E o que eles fizeram? Além disso, desses marcos estabelecidos por Deus para Josué, para estabelecer a divisa da terra, cada família também tinha os seus próprios marcos, suas próprias pedras de divisa, e geralmente elas tinham inscrições que denotavam quem era o proprietário daquela terra. Então o texto ele traz alusão a isso, quando Salomão fala não remova os marcos antigos que puseram os teus pais, traz de fato sim alusão a isso. Mas a palavra ela é muito graça, ela é multiforme, ela não é limitada. A palavra de Deus ela traz a nós entendimento. Nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a palavra nos dá entendimento, nos dá amplitude, nos dá um conhecimento mais profundo do que Salomão quis falar e do que Deus quer falar para a sua igreja. Então Marcos também são princípios.
também são valores que devem permanecer de geração em geração. São bases, são fundamentos que não devem ser removidos, que não devem ser tirados, devem ser mantidos, devem ser preservados. Então, esses fundamentos, essas bases, esses valores, esses princípios, eles não devem ser removidos, eles devem ser preservados, eles devem ser mantidos, como, por exemplo, a base do casamento, o fundamento do casamento, o fundamento da vida, o fundamento da honra aos pais, o fundamento da honra aos velhos. Tudo isso são marcos, amados, tudo isso são fundamentos, tudo isso são bases que não devem ser removidas. O fundamento da fé, o fundamento da salvação, o fundamento do congregar, o fundamento da honra e por aí vai. Tudo isto são marcos que não devem ser removidos. Remover essas bases desses marcos é destruir o fundamento. Vou repetir: remover essas bases é destruir o fundamento. E algumas pessoas, elas agem com negligência e indiferença àqueles que os instruem, aqueles que os instruíram, aqueles que têm uma representatividade na sua história, na sua vida, na sua caminhada. Eles simplesmente os desprezam. Os mais velhos, eles sempre influenciaram os mais novos na sua caminhada, na sua trajetória. Eles sempre nortearam a direção, a visão, aquilo que os mais novos deveriam fazer. Hoje, a chamada geração Y, chamada geração Z, Y vem antes do Z, as duas últimas gerações, elas estão desprezando, elas estão removendo, elas estão tirando, elas estão destruindo esses fundamentos, essas gerações estão tentando destruir estes marcos. E o que acontece? Quando nós removemos isso, a base ela é destruída, a base ela é desestruturada. Para você ter uma ideia de que sempre os mais velhos nortearam o ensino dos mais novos, são com os nossos pais, que nós aprendemos que mentira sempre será mentira, que algo errado sempre será algo errado. São com eles que nós aprendemos que palavrão é feio. Ah, Luciana, a palavra de Deus também repreende, sim, mas são com os nossos pais que nós aprendemos isso. São com nossos pais que nós aprendemos a não pegar aquilo que não é nosso. Lembro, muitos anos atrás, Lucas, criança, chegou em casa com um brinquedo que o Iosef tinha dado para ele. Falei, quem te deu esse brinquedo? Ele falou, foi o Iosef, pai. Os pais dele estão sabendo? Ele falou, não sei. Eu falei, não, hoje à noite vamos levar para o culto, a gente chama a Carla, conversa com ela, saber se ela autorizou. Aí chegamos, a Carla falou, não, é do Iosef, eu autorizei, ele pode dar. Porque eu era do tempo, meus amados, e nós aprendemos isso, meu pastor é desse tempo também. Mano, podia ter ouro em pó, vaso, a gente não pegava. A gente não chegava em casa com nada que não fosse nosso. Eu lembro de uma história, eu contei essa história aqui para vocês, que dá tempo. Eu lembro que eu ia voltando, tinha a Casa do Óleo antigamente, onde hoje é o Banco do Brasil, aqui no Parque 10, era a Casa do Óleo naquela época, e eu voltando da Casa do Óleo, fui comprar um material, quando eu entro na minha rua, ali no Conjunto Eldorado, eu vi um par de sandália, no meio da rua, na frente de uma casa, o par de sandália lá fora. Eu falei, olha, rapaz, esse par de sandália, eu vou levar para mim. Eu tinha 8 para 9 anos, eu vou levar para mim. Aí peguei aquele par de sandália da frente da casa e fui para casa. Cheguei em casa, meu amigo, antes de perguntarem de que era sandália, primeiro eu apanhei, aí depois que eu apanhei, falaram, agora onde você pegou isso? Falei, não, estava ali na frente de uma casa, vamos lá devolver. E eu fui lá com a minha mãe, essa minha mãe que mora em Floripa, minha mãe de criação, devolver essa sandália. Chegamos lá, batemos na porta, aí abriu o senhor, não, é minha, que eu deixo aqui fora para não sujar a casa. Ela, tá vendo, meu filho? Como é que você vai pegar o que não é seu? Eu achei que não tinha dono, eu vim aqui na rua, eu passei e peguei. Para vocês terem uma ideia como é que era. Hoje, se a pessoa deixar um celular dentro de uma casa, o pessoal leva que tirar uma sandália fora. Então, esses valores, esses fundamentos, essas bases, nós aprendemos desde muito novo, nós aprendemos com os nossos pais. E Provérbios 22, 28, que o pastor leu, não fala apenas dos pais. Quando fala dos antigos, se refere àqueles que o instruem na palavra, aquele também que lhe orienta, aquele que fala para ti acerca de integridade, acerca de respeito, acerca de justiça. Então, esses valores todos nós pegamos com essas pessoas, nós aprendemos com eles, com aqueles que nos instruem, com os mais velhos, com os nossos pais. Eu lembro de um fundamento, um dos vários fundamentos que eu aprendi com meu sogro, e esse eu sempre lembro e repasso para o meu filho, e vez ou outra eu trago a memória, bem assim, eu lembro ele falando para mim como se fosse agora, Luciano, aprenda a maximizar as qualidades da tua esposa
e minimizar os defeitos dela. Cara, isso é um segredo muito grande no relacionamento. Quando eu olho para alguém, não só minha esposa, mas para o Anderson, e eu olho as qualidades dele, e eu maximizo, eu aumento, eu destaco as qualidades dele, e eu desprezo, eu minimizo, eu diminuo os defeitos, sempre eu vou tê-lo por elevada estima. Sempre eu vou ter mais admiração, mais consideração por ele. E é assim que eu ajo no meu dia a dia. Quando eu olho para as pessoas, eu tento maximizar sempre as qualidades e minimizar os defeitos, porque todos nós somos falhos. Amém, igreja? Continuando esse raciocínio. Então, não remova os marcos para trazer novos dogmas, novos ensinos, novas liturgias, novos ritos, novas cerimônias. Quando um marco é removido, sempre se perde algo. Coloca no data show, dona, por gentileza. Quando um fundamento é removido, sempre se perde algo. Repita. De novo. Terceira. Glórias ao nosso bom Deus. Quando o fundamento, quando o marco, quando uma base ela é removida, sempre se perde algo. Adão, Deus havia estabelecido um fundamento, um marco, uma base, uma diretriz para Adão. Disse: Adão, tu podes comer de todas as árvores daqui do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu coloco este marco, eu coloco esse fundamento, eu coloco essa diretriz, eu coloco essa base. Dela você não vai tocar, dela você não vai comer. O que aconteceu? Ele tocou, ele comeu, ele removeu esse fundamento, ele removeu essa base, ele perdeu algo. O que ele perdeu? O jardim do Éden. Ele teve que sair de lá, ele teve que ser tirado, ele teve que ser removido. O Senhor o tirou do jardim do Éden, ele perdeu o jardim. Acã, vamos pegar Acã. Acã, Luciano, quem é Acã? Acã é um dos homens de Israel que estavam com Josué quando eles estavam na peleja contra Jericó. Quando eles foram pelejar contra Jericó, Deus deu um fundamento, deu um marco, deu uma diretriz, deu uma base ali para Josué e falou o seguinte: Josué, vocês vão atacar Jericó, vocês vão prevalecer contra Jericó, os muros da cidade vão cair, vocês não serão destruídos, mas da cidade, tudo vocês vão destruir, tudo vocês vão queimar. Eu só quero que vocês tirem o ouro e a prata para minha casa, e eu quero que vocês peguem os utensílios de prata e de bronze para minha casa também. Fora isso, destrói tudo, toca fogo em tudo. Josué fala isso para toda a congregação, para todo Israel que ali estava, para todo Israel que ali se encontrava. Acã vê uma capa babilônica e fala: poxa, essa capa aqui é interessante. Eu quero essa capa babilônica para mim. Ele viu também uma quantia de ouro e de prata. Ele falou: poxa, já que não levaram isso para a casa do tesouro, está aqui para ser queimado, eu vou pegar para mim. E foi o que Acã fez. Ele removeu, ele tirou um fundamento. Acã perdeu algo. O que Acã perdeu? A própria vida, irmãos. Acã perdeu a vida, porque sempre que nós removemos um fundamento, nós perdemos algo, nós temos que ter essa consciência. Sempre que um fundamento é removido, nós perdemos algo. Nabucodonosor era ímpio, não conhecia Deus, mas teve uma experiência com Deus por intermédio de Daniel. Ele conheceu Deus através de Daniel e ele criou um decreto. Ele disse: não há Deus senão Deus de Daniel. E a partir de agora nós vamos adorá-lo, nós vamos honrá-lo, somente ele vai ser magnificado. Só que, abra comigo, vamos lá que nós vamos ler junto. Daniel capítulo 4, abra que nós vamos ler junto. Pode colocar referência, é isso. Obrigado. Daniel, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 30, 31, 34 e 37, conforme consta no Data Show. Glória a Deus. E o que acontece? Vamos lá, versículo 30. Então ele tinha um fundamento, ele tinha uma base, ele tinha algo ali. E ele decidiu simplesmente remover. Olha o que diz o versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O fundamento, amados. Toda honra e toda glória de Deus, só Ele é digno de ser exaltado, ser glorificado, ser magnificado, ser engrandecido. E esse fundamento ele estava removendo e colocando para si, para Ele mesmo. Falava, versículo 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu:
a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou o teu reino. Quando o texto diz falava ainda o rei, é porque ele não tinha parado, ele ainda estava continuando. É como se aqui no versículo 30 tivesse escrito bem assim, no finalzinho do versículo 30, com meu glorioso poder e para a glória da minha majestade, da minha excelência, da minha formosura, do meu senhorio, de tudo que eu possuo. Ele ainda estava falando quando ele é interrompido por essa voz. Versículo 34. Mas ao fim, o que acontece? Só para você entender. Então, ele, por remover esse fundamento de que só o Senhor é Deus, de que não há outro semelhante ao nosso Deus, de que só o Senhor é digno de honra, é digno de glória, é digno de poder, é digno de majestade, Nabucodonosor perdeu o seu trono. Ele perdeu o trono dele, ele ficou como animais do campo, pastando, comendo grama, vivendo ao relento. Mas vamos ao versículo 34, para dar continuidade. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, após esse período que ele passou assim, pastando, comendo como animal no campo, vivendo no campo, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as tuas obras são verdadeiras e os teus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Ele entendeu que fundamentos não são para ser removidos, ele entendeu que os marcos não são para serem tirados, mas estão para permanecer. Os marcos do Senhor, amado, eles são inegociáveis, eles são irrevogáveis. Eu vou colocar aqui uma lista com alguns marcos, para ser bem dinâmico, são apenas 9, mas nós vamos falar de forma bem dinâmica deles, e nós vamos vendo alguns. Poxa, Luciano, tem muito mais fundamentos, muito mais marcos que não devem ter removido. Claro que tem, mas daqui nós íamos passar alguns meses ministrando e não íamos findar. Então eu pontuei apenas alguns, amém, igreja? Fundamento, marco, base chamado amor. Esse fundamento chamado amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, está no Data Show, mas o nosso ministro Anderson vai ler para a gente, enquanto eu hidrato minha garganta. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Glória a Deus, muito obrigado, varão de Deus. Pode voltar, dona Meire, por gentileza. Dona Meire. Perfeito, amados. Amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então este é um fundamento que não pode ser removido do meio da igreja. Esse é um fundamento que não pode ser removido de cada um de nós. Se nós conhecemos a Deus, então nós conhecemos este amor verdadeiro, este amor genuíno. Isso é um fundamento que não pode ser deixado de lado, que não pode ser desprezado, que não pode ser ignorado, mas que tem que permanecer, tem que continuar, tem que estar firme. O fundamento chamado amor, meus irmãos, esse fundamento ele é primordial, ele é basilar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para tudo aquilo que nós vamos realizar. Atos capítulo 2, versículo 42. Nós temos aqui 3 fundamentos que nós vamos ler. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina, primeiro fundamento, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão e partir do pão estão juntos, estão coadunados, porque quando nós temos comunhão com o nosso irmão, nós temos prazer em compartilhar com ele, em dividir com ele, a compartilhar aquilo que nós temos com ele. Isto é sinônimo de comunhão. Quando nós temos comunhão, nós temos este prazer. Vamos pegar o primeiro, que é doutrina. 2 Timóteo 2, 4, 2, 3. Prega a palavra, insta, insiste, não pare, quer seja oportuno, quer não,
corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amados, a doutrina ela é a base, a doutrina é o ensino, é o estudo, é aquilo que o Senhor nos passa. As pessoas hoje em dia já não suportam a sã doutrina. Quando nós estamos falando uma palavra dessa, que vem de Deus, uma palavra sadia, sem veneno, as pessoas desprezam, as pessoas não querem, as pessoas querem coach, as pessoas querem aquilo que alegra o ego dela, que alegra o coração delas, que alegra o desejo delas. Elas não querem uma palavra que confronta, elas não querem uma palavra que vai fazer com que elas tenham que tomar uma decisão, mudar um rumo, mudar uma postura. Então, a sã doutrina ela jamais deve ser negligenciada. É um fundamento, é um marco da qual marco o fundamento. Nós não abrimos mão, nós sempre queremos, estamos prontos e desejosos e vívidos para sempre desfrutarmos da sã doutrina do Senhor, da sua palavra em nossas vidas. O terceiro fundamento que nós vemos aí é a comunhão. O Salmo 133, 1 diz o seguinte: ó, como é bom e agradável os irmãos viverem em união, em unidade. Então, a comunhão dos irmãos, essa unidade, esse amor mútuo que nós temos uns com os outros é bom, é agradável, alegra o coração de Deus. Quando nós andamos em comunhão, quando nós andamos com entranhados laços de amor, de afeto, de afeição uns pelos outros, isso agrada o coração de Deus. A palavra é clara: é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Então, essa comunhão ela é boa, ela faz bem para a igreja, ela nos envolve, ela nos inspira, ela nos motiva, essa comunhão, a caminhar cada vez mais. Quanto mais nós amamos, mais nós somos amados. Quanto mais nós nos doamos, mais nós recebemos. Quanto mais nós nos envolvemos, mais nós somos envolvidos. Então, a igreja é isso, tem essa comunhão, tem essa base, tem esse fundamento, do qual fundamento nós não abrimos mão em nome do Senhor Jesus. O outro fundamento que está no texto que nós lemos, de Atos 2, 42, é a oração. O 1 Tessalonicenses 5, 17 diz: orai sem cessar. Orar e sem cessar. Então, a oração é algo que faz parte da vida do cristão, faz parte de nossas vidas. Nós temos que falar com o Senhor, nós temos que ter intimidade com Ele, nós temos que conversar com Ele. Pode colocar o 4:6 de Filipenses. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Poxa, Luciano, tu estás dizendo que quando eu estou orando, quando eu estou falando com Deus, que eu falo com Ele através de orações, que eu faço um pedido, uma súplica para Ele, uma petição, eu tenho que fazer isso com ação de graça, sim, com gratidão, com alegria no teu coração. Entenda algo, amados, quando você agradece aquilo que você ainda não recebeu, tenha convicção de que você vai receber. Nós temos que ter essa certeza, quando nós estamos orando: Deus, eu estou orando a Ti, mas já te agradecendo, porque eu sei que o meu filho vai ser curado, porque eu sei que minha esposa vai ser curada. Eu oro a Ti já te agradecendo, porque eu sei que essa petição que eu estou colocando no Teu altar, eu receberei. Eu oro a Ti já te agradecendo, porque eu estou pedindo de Ti mais comunhão com a Tua palavra, mais conhecimento da Tua palavra, e eu sei que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Então nós temos que ter este desejo, este fundamento, esta base em nossas vidas da oração, de nós conversarmos com Deus, de nós termos esta intimidade com o Senhor. O quinto fundamento que nós vamos colocar aqui é a fé. Hebreus 11, meia dúzia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não temos fé, nós não agradamos a Deus, amados. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter consciência, certeza, convicção daquilo que nós estamos pedindo, porque isto é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10, 38 diz que todavia o meu justo viverá pela fé. Então, nós vivemos através da fé, é através da fé que nós caminhamos, é através da certeza das coisas que nós não vemos, da convicção das coisas que nós esperamos, que nós prosseguimos, que nós vivemos, que nós andamos, porque fé é isso. Nós temos que ter este entendimento, essa base, este fundamento, jamais deve ser removido. Tem algumas pessoas que, quando vão orar, misericórdia, eu vi isso aí uma vez, eu falei: misericórdia, não faça isso não. Não está mais aqui, uma irmã nossa, ela falava bem assim: eu orei para Deus, mas quando estava orando, eu já disse para ele, uma ex-irmã nossa, que não está mais aqui, por isso que eu disse:
Ela falava assim, eu quando estou orando, eu falo para Deus, na oração, eu dizia bem assim, Senhor, eu sei que o Senhor não vai atender, mas eu vou pedir do mesmo jeito. Falou, misericórdia, amado, o que é isso? A pessoa já ora crendo que não vai acontecer, meus irmãos. Não, nós temos que ter certeza, nós temos que ter convicção, nós temos que acreditar naquilo que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo para o nosso papai, para o nosso paizinho, e ele nos ouve, ele nos atende. A vontade dele para nossas vidas sempre é boa, agradável e perfeita, e nós não abrimos mão disso. Amém, igreja? O sexto fundamento é o fundamento do perdão. Colossenses 3,13 diz o seguinte: perdoai-vos mutuamente uns aos outros, assim como Deus vos perdoou, perdoai vós também. Então, isto é um fundamento, o fundamento do perdão, de nós perdoarmos uns aos outros, de nós estarmos prontos, aptos para perdoar, do jeito que Deus nos perdoa, do jeito que Deus vem com sua graça, com teu amor e nos perdoa, que nós também devemos perdoar o nosso próximo. O nosso próximo ele não é perfeito, nós não somos perfeitos, então nós temos que ter esta consciência de enquanto aqui na terra estivermos, nós vamos estar perdoando 70 vezes 7 se for necessário. Quantas vezes for necessário, nós vamos estar perdoando o nosso irmão. É mandamento bíblico, perdoai-vos, portanto, uns aos outros, assim como Deus vos perdoou, perdoai vós também. Uma outra base, um outro fundamento, um outro valor que nós não abrimos mão, um outro marco do Senhor é a salvação, meus irmãos. Salvação é algo que nós temos que ter isto em nossa mente, nós temos que ter este entendimento. Efésios 2,8 diz o seguinte: pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça, esse favor de Deus, esse favor imerecido de Deus, este presente que Ele nos deu, essa dádiva dEle, esse sacrifício perfeito em nosso favor. Ele nos salva pela graça, então nós não podemos ficar nos gloriando, ou vangloriando, ou nos achando superiores, porque nós somos salvos pelo fato de merecermos a salvação. Não, favor imerecido, graça, Ele nos salvou porque Ele nos ama, e a salvação está disponível para todos aqueles que querem recebê-la. Então, que nós não removamos desse fundamento de nossas vidas. Falar desses 7 fundamentos, eu falei de uma forma mais dinâmica, mais rápida, porque são fundamentos basilares que nós temos extremo conhecimento e entendimento. Eu vou falar agora aqui de mais 2 fundamentos, para nós estarmos fechando a noite, e esse eu vou destrinchar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais com os amados irmãos. 8º fundamento é honra aos pais. Efésios 6:2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, honra aos pais, amados, é um marco, é um fundamento, é algo basilar na vida do cristão, não só do cristão, mas de todo mundo, que é necessário, amados, não pode ser removido. Essa honra, ela é importantíssima, meus irmãos, nós temos que ter essa honra em nós. O texto fala bem assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sim, Luciano, qual é a promessa que tem nesse mandamento? Que se prolongue os teus dias na terra. Isso está lá em Êxodo. Só que aí o texto de Efésios acrescenta algo. Ele diz o seguinte: para que tudo te vá bem. Então, quando nós honramos nosso pai, quando nós honramos nossa mãe, tudo na nossa vida vai bem, amados. Nós conseguimos vencer, nós conseguimos ultrapassar limites, nós conseguimos conquistar, nós conseguimos ir além daquilo que nós estamos vendo ou além daquilo que nós estamos visualizando. Mas o que nós temos visto hoje muito nesse Brasil, nesse mundo afora, é que as pessoas abriram mão deste valor, abriram mão deste fundamento, abriram mão deste marco do Senhor, que é a honra aos pais. Hoje parece que o pai é filho e o filho é pai. Valores totalmente trocados, totalmente corrompidos, totalmente pervertidos. Os filhos querem falar no mesmo tom do pai. Por exemplo, a presbítera Andresa chega com a Maria e fala bem assim: Maria, você não vai fazer isso que você vai cair. Eu não vou cair, não. Isso não acontece, é um exemplo, tá entendendo? Eu não vou cair, não. Falar no mesmo tom, isso não existe, amados. Pai falou aqui, o filho se recolhe, perdão do termo que eu vou colocar, mas se recolhe a sua insignificância. Pai é autoridade,
pai é pai, o pai fala aqui, o filho fala aqui, não tem negócio de meu filho está no mesmo. Eu já vi isso, um pregador falando isso, amados. Eu vi um pregador falando isso. Meu filho está no mesmo nível que eu. Não está, é antibíblico. Filho está no nível de filho, pai está no nível de pai. Não pode estar no mesmo nível. Os filhos querem falar no mesmo tom que o pai. Hoje os pais, tem alguns pais que têm medo de chamar a atenção dos filhos, têm medo de falar com os filhos. Aí eu vou magoar o meu filho, eu vou ferir meu filho. É melhor que você tenha um filho ferido que vá para o céu do que um filho não ferido que vá para o inferno. Então não tenha medo, fale, se posicione. Hoje os pais estão falando, esses são exemplos que a gente pega para citar vários. Os pais estão falando, os filhos viram a costa. Bem assim, imagina que a Cristiana está falando com o Ed, escuta, eu quero que você... O Ed, mãe, virou as costas, foi embora. Isso não acontece, eu estou pegando exemplos para vocês entenderem. O pai está falando, os filhos estarem virando a costa. Os pais estarem falando e os filhos estarem fazendo caras e bocas. O que são caras e bocas? Fica fazendo trejeitos, fica fazendo caretas. Então, isto é falta de honra. Olha o que diz Provérbios 17, 25. Liga nesse mistério. Um filho insensato, um filho louco, um filho não honroso, um filho desrespeitoso é tristeza para o pai, e amargura, e dor, e sofrimento, e angústia para aquela que lhe deu a luz. Quem foi que deu a luz? A sua mãe. Então, um filho insensato, ele é tristeza para o pai, e amargura, e dor, e sofrimento para a sua mãe. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. 1 Samuel 15, 23, diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então, nós temos que ter muito cuidado, amados. Temos que ter muito zelo, temos que ter muito critério no tocante a isto. Honra a teu pai, honra a tua mãe. Vou pegar aqui o exemplo de Caim. Veio agora aqui, só tomar uma água, rapidinho. Vamos ver aqui o exemplo de 3 pessoas que não honraram os seus pais. Caim desonrou seus pais. Luciano, quem foram os pais de Caim? Adão e Eva. Ele desonrou Adão, desonrou Eva, ele fez o que não era reto, ele fez o que não era correto, ele desonrou seus pais, matando o seu próprio irmão. E o que aconteceu com Caim? Ele, por ter desonrado seus pais, ele perdeu a presença de Deus. Ele saiu errante pelo campo, ele se afastou. O texto lá de Gênesis 4, 14 e versículo 14 e versículo 16, está no Data Show, pode colocar. Eu achei que eu não tinha colocado. Diz o seguinte: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença, isso aqui é Caim falando para Deus, e da tua presença hei de esconder-me. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Por ele não ter honrado seus pais, não ter honrado Adão, não ter honrado Eva, ter feito o que fez com o irmão dele, ter matado o irmão dele, ele saiu da presença de Deus, ele se retirou, ele perdeu a presença de Deus. Outro filho que não honrou o seu pai, mais especificamente, foi Cã. Luciano, quem foi Cã? Cã foi um dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Então, ele era o filho do meio. Ele viu a nudez do pai. O pai havia plantado uma vinha, o pai havia tomado um vinho, um suco de uva que fermentou, e o pai estava nu. E Cã chega lá e vê a nudez do pai. Em vez dele cobrir, esconder, guardar, não expor a nudez do pai dele, aquele momento de vergonha, aquele momento de escândalo do pai dele, ele expôs, ele saiu rindo, chamou de irmãos dele, corre aqui, olha nosso pai, olha só, zombando, amados, de Noé. Os outros não tiveram nem coragem de entrar de frente, pegaram uma túnica, uma toalha, um lençol e foram de costas até o pai dele e cobriram Noé, o Sem e o Jafé. Mas Caim zombou, amados. E vocês sabem o que aconteceu com Caim? Cã. E vocês sabem o que aconteceu com Cã? Ele foi amaldiçoado pelo seu pai. Pode colocar. Isso. E disse: maldito seja Canaã. Canaã é toda a descendência de Cã, tá bom? E maldito seja Canaã.
seja servos dos servos a seus irmãos. E Noé pega e fala, olha, Sem, você é abençoado, a descendência de Cã vai ser teus servos. Olha, Jafé, você vai ser abençoado, a descendência de Cã vai ser teus servos. Então ele foi amaldiçoado, Cã foi amaldiçoado. Outro que desonrou seus pais, Sansão, meus amados. Sansão foi extremamente crítico com a situação dele. Ele desonrou seus pais e ele perdeu a presença do Espírito Santo de Deus sobre ele. Luciano, já viu o Espírito Santo de Deus? Sempre houve. Ele não foi criado depois que Cristo veio à Terra, não. Ele sempre existiu. Então ele perdeu a presença do Espírito Santo nele. Olha o que diz Juízes 16, 20. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Era o Espírito Santo de Deus que estava com Sansão. E ele, por desonrar seus pais, ele, por fazer o que ele fez, ele perdeu a presença do Espírito Santo dele. Em contramão de tudo isso, nós temos, por exemplo, a história de José. Como é que é a história de José? Vamos entender. Jacó, pai de José, chega com ele e fala bem assim, José, vai até o campo e vê como é que estão os teus irmãos. Ele falou, poxa, pai, eles nem gostam de mim, mas se o senhor está mandando, eu vou lá. E ele foi até o campo ver como estavam os seus irmãos. Foi lá com eles. Quando chega lá, os irmãos o viram, falaram, olha, lá vem um tal sonhador. Eles pegaram, colocaram ele numa cisterna, depois o tiraram da cisterna, venderam para uma caravana que estava indo para o Egito. Chegando no Egito, ele foi servo na casa de Potifar, foi escravo, foi servo na casa de Potifar. Mulher de Potifar se interessou por ele, ele fugiu, foi preso de forma injusta e lá na prisão revelou 2 sonhos, o do copeiro e o do padeiro. Depois foi chamado até a presença de Faraó, que também interpretou, José, o sonho de Faraó e se tornou-se governador da terra do Egito. Era o segundo homem em poder sobre todo o Egito. E como que começou tudo isso? Ele obedecendo o pai dele lá atrás. Vai ver como é que estão teus irmãos. Ele, quando obedeceu ali, indo lá, começou toda a trajetória de José. Mas imagina se José fala, não vou não, eles nem gostam de mim, vou nada, vou não, pai, vou não, mande outro. Ah, mas não tem o teu irmão, o Benjamim, ele não viu, não, mas eu não vou não. Obedeceu, e ali começou toda a trajetória, toda a história dele, de forma análoga, Davi. Davi foi muito parecido também, porque, meu Deus, sumiu o nome do pai de Davi. O nome do pai, Jessé. Jessé chega com Davi e fala bem assim, Davi, vai lá na guerra, vê como estão teus irmãos e leva aqui esse lanche para eles. Ó, tem pastas de figo, tem um queijo, tem um pão, leva lá e vê como é que eles estão. Aí Davi está indo, beleza. Davi pega, cumpre, obedece, vê o que seu pai determinou e vai indo até lá. Conforme ele vai se aproximando do campo de batalha, ele já ouve os gritos lá do pessoal, já ouve o grito do gigante, ele ouve aquela voz longe, não tem homem não, basta um de vocês para me enfrentar. Ele vai indo e vai falando, tá lascado, quando meus irmãos ouvirem isso aí, meus irmãos vão para cima dele, não vai sobrar um desse daí. Ele vai se aproximando, e aquele barulho continua, aquele desafio continua. Ele, e aí, mas o que aconteceu? Ninguém, não, fala não, se preocupe não, que esse circunciso não vai afrontar o exército do Deus vivo, não. Eu vou lá, pode deixar que eu vou enfrentar esse gigante. Nós conhecemos a história, enfrentou o gigante, prevaleceu, depois teve que fugir, ele foi morar no palácio com Saul, teve que fugir de Saul e tornou-se rei sobre todo o Israel. Mas onde começou a história dele? Quando ele obedeceu o pai para ir lá no campo de batalha, amados. Naquele momento ali, a história dele foi mudada. Ele já sabia que seria rei. Se ele não tivesse obedecido o pai dele para fazer aquilo ali, poderia ter dilatado esse prazo, poderia ter dilatado esse tempo, mas tudo acontece conforme o Senhor determina, e nós que estamos dispostos a obedecê-lo, sempre iremos desfrutar das benesses da obediência. Obedeça aos seus pais, obedeça à sua liderança, honre os mais velhos, honre aqueles que têm mais experiência. Hebreus 13, 7 diz, lembrai dos vossos guias, os quais pregam a palavra de Deus. Então nós temos que honrar a nossa liderança, nós temos que honrar os nossos pastores, nós temos que honrar
Todos os amados do presbitério, a nossa missionária, todos devem ser honrados, amados. Nós temos que lembrar dos nossos guias, daqueles que nos instruem, daqueles que pregam para nós da palavra de Deus. E essa honra, ela faz isso, ela faz com que nós tenhamos cada vez mais aproximação, maturidade e conhecimento de Deus. O nono fundamento, misericórdia, mas chega que a gente acaba antes, nós estamos no limite, mas não vamos passar da hora. O nono fundamento é valor aos idosos, aos mais velhos, aos mais experientes, amados. Nós temos que aprender a valorizá-los. Isto é um fundamento, isso é bíblico, isso é basilar. Nós temos que entender isso. Eu vou colocar esse texto aqui, que ele é interessante, de Tito 2, 3 a 5. Olha o que diz. Quanto às mulheres idosas, mais experientes, mais maduras, mais vividas, semelhantemente que sejam sérias em seu procedimento, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amados, isso é base, isso é fundamento de Deus que não pode ser removido. São com as mais velhas, das mulheres mais experientes que nós vamos aprender. São com as pessoas que têm mais experiências que nós vamos pegar a instrução para a nossa caminhada com Cristo, para aquilo que nós vamos estar fazendo. Provérbios 11, 14 diz que na multidão de conselheiros há segurança, há sabedoria, há entendimento, há certeza das coisas. Na multidão de conselheiros há sabedoria para tudo aquilo que nós vamos fazer. Provérbios 15, 22, pode colocar. Diz o seguinte: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito, há vitória. Não rejeite a experiência, não rejeite o conselho dos mais velhos, não rejeite o conselho daquele que viveu mais, daquele que já tem mais experiência, daquele que tem mais tempo de vida. Na multidão de conselheiros há sabedoria, irmão, isso é bíblico. Roboão, filho de Salomão. Salomão morreu, Roboão começou a reinar no seu lugar. Quando Salomão ainda reinava, por conta da construção do templo, precisou colocar uma sobrecarga de imposto sobre o povo para que eles conseguissem fazer tudo aquilo para a construção do templo. Beleza. É o que eu estou segurando aqui, estou gravando em cima. Beleza, até aí tudo bem. Salomão morre, o templo é construído, já havia 20 anos, e Roboão reina no seu lugar. Quando Roboão está reinando, o povo chega até ele e fala assim: Roboão, tu estás reinando, nós queríamos pedir que você diminuísse a carga de tributo que está sobre nós. Em vez de nos cobrar, por exemplo, 15% de tributo, que você, não está sendo texto, só para você entender, que você nos cobre 5%, que já é suficiente, você tem riqueza em demanda, deixado pelo seu pai, você poderia fazer isso? Ele, beleza, obrigado por terem vindo, me deem 3 dias que eu vou dar um retorno para vocês. E o que ele faz? Ele lembrou-se do conselho do pai dele. E ele foi falar com os anciãos da cidade. Ele chegou lá com os anciãos e falou bem assim: o que vocês me sugerem? O que vocês me aconselham? O que vocês dizem para mim fazer, para eu responder para o povo daqui a 3 dias? É justa a petição dele, o rei. É justo o que eles estão falando. Então diminui a carga tributária, que você vai conquistar o povo, e eles vão estar sempre à sua disposição para ajudá-lo, para atendê-lo, para caminhar junto contigo nesta empreitada. Ok, ele ouviu. Mas não deu, ele escutou, mas não deu ouvidos. Ele escutou por conta de ter participado daquilo, mas ele não atentou. Ele foi falar com os colegas dele, com os jovens dele, com o pessoal do tempo dele de festa, e foi pegar um conselho lá com esse pessoal. Eu acredito que eu tenho esse texto aí, coloca aí, por gentileza. Deixa eu ver se eu tenho. Provérbios, 1 Reis 12:8. Porém, olha aqui, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E o que os jovens falaram? Pelo contrário, desce a lenha, aumenta o tributo, aumenta o imposto, vamos para cima do povo com toda a força, meu irmão, vamos, faz o L, vamos partir com força para cima deles e vamos arrochar. Eita, Jesus, eu estou na internet. Pode perdoar.
Glória a Deus, amados. Então, misericórdia, Senhor, me perdoe. Misericórdia. Então, ele aumentou o tributo, ele aumentou o imposto sobre o pessoal e ele acabou perdendo o reino dele, amados. Ele acabou perdendo o reino dele. Então, nós temos que saber a quem pedir conselho, com quem nos aconselhar, a quem buscar. Jeremias 3,16 diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai as veredas antigas, perguntai ao pastor Afrânio, perguntai as veredas antigas, perguntai à pastora Nayuf, perguntai as veredas antigas, perguntai a Mara Simone e vede qual é o bom caminho. Pega conselho com eles, perguntai e vede qual é o bom caminho, amados. É isso que o texto está falando. Respeite a história se eu passar 2 minutos, me tolere, tá bom? Por favor. Respeite a história daqueles que vieram antes de vocês. Respeite a história do pastor Afrânio. Ah, não, o pastor já está velho, já passou o tempo dele, não é mais tempo dele, não. Ele já deu o que tinha que dar. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Respeite a história da pastora Nayuf. Ah, não, a pastora não louvou, não, vamos colocar outra, já deu. Ah, não, vamos colocar outro para ficar na frente do louvor. Tira a presbítera Andriane, tira a pastora Nayuf, que elas já deram, as veredas delas já passaram. Ah, não, o presbítero Luciano já está ultrapassado. Vamos tirar que já não dá mais. Missionária Mara no evangelismo? Tira, já vamos colocar outro. Vamos colocar uma pessoa jovem para ficar coordenando evangelismo. A missionária Mara já deu. Respeite a história de quem veio antes de você, respeite a história de quem já está aí. As pessoas querem silenciar a voz da história. Quem silencia a voz da história está calando o seu próprio futuro. Vou repetir. Quem silencia a voz da história está calando o seu próprio futuro. É como se nós fôssemos fazer um congresso de escatologia e falar assim: não, o pastor Afrânio não vai pregar, não. Não, ele já passou, já tem mais de 50 anos, vamos botar outros, vamos pegar esses jovens, vamos colocar os meninos novos aí para pregar escatologia. Mas isso jamais vai acontecer na nossa igreja, porque a gente honra, nós sabemos valorizar, a gente respeita a história dos nossos anciãos, das pessoas que têm mais experiências que nós, daqueles que vieram antes de nós, a história deles não vai ser removida, não vai ser apagada. Isbi-Benob, nome estranho, Isbi-Benob. Luciano, quem foi Isbi-Benob? Isbi-Benob foi um filisteu descendente de gigante, que enquanto Davi... Acabou, era porque a bateria estava quase falhando. Isbi-Benob era um gigante filisteu que, quando Davi estava em pleno vigor, em plena força, ele jamais ousou enfrentar Davi. Quando Davi já estava cansado, já estava fatigado, já estava envelhecido, já não aguentava, já não tinha tanto vigor para a guerra, então Isbi-Benob falou: agora eu vou matar Davi. Isso está lá em segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículos 15 e 16. A Isbi-Benob vai para matar Davi, porque Davi já era ancião, Davi já estava cansado, já não era mais aquele Davi de guerra e de combate. Então Isbi-Benob vai, porém Abisai, servo de Davi, amigo de Davi, se colocou entre Davi e Isbi-Benob e matou Isbi-Benob. Ele falou o seguinte: que jamais permitamos que a lâmpada de Israel seja apagada, seja extinta. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos aprender a equilibrar a modernidade com a maturidade. Nós temos que ter esse entendimento, este senso e este ponto de equilíbrio entre maturidade e modernidade. Não remova os marcos, não remova os fundamentos. Já peço que os irmãos do louvor venham, a igreja fique de pé para que nós possamos ler juntos 1 João, capítulo 2, versículos 24. A igreja vai ficar de pé para nós fazermos esta leitura, enquanto os irmãos do louvor venham. Não remova os marcos, não remova os fundamentos, as bases, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ter este entendimento de equilíbrio, em nome do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 24, eu passo a ler, depois da minha leitura, o nosso pastor vai nos dirigir em oração, antes a igreja vai aplaudir o Rei Jesus. Olha o que diz o versículo 24, de 1 João, capítulo 2.
permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Pai e no Filho e no Pai. Que nós jamais removamos os marcos que o Senhor tem estabelecido. Aplaudamos do Rei Jesus. Nosso pastor vai nos dirigir em oração.